Avivamento, basicamente, é a manifestação da glória de Deus entre os homens. Quando Deus ele decide manifestar a sua glória entre os homens, as pessoas se arrependem de seus pecados. Quando Deus resolve manifestar a sua glória entre os homens, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas passam a conhecer a vontade de Deus dentro de seus corações. A palavra avivamento é uma palavra da moda no meio cristão, mas nós gostamos muito de falar sobre o efeito do avivamento, mas nós falamos pouco a respeito do que deve ser feito para que o avivamento aconteça. Você sabe o que nós devemos fazer para provocar o avivamento? Ou você é daqueles cristãos que pensam que o avivamento vai acontecer quando todos os cristãos estiverem apenas esperando? Nós devemos estar ociosos, parados, para que o avivamento aconteça? A vontade de Deus se manifesta na terra quando uma igreja unida, quando uma igreja reunida busca a presença de Deus. Hoje nós vamos falar não dos efeitos do avivamento, nós vamos falar sobre o que nós devemos fazer para que o avivamento aconteça. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo terá uma postura no final dos tempos e provocará o avivamento para que esse mundo seja transformado com a manifestação da glória de Deus entre os homens. Grava bem essa frase. Sem relacionamento não existe avivamento. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É impossível viver um avivamento ou participar do avivamento que Deus está para promover sobre essa terra sem ter relacionamento. Não existe avivamento sem relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando apenas do relacionamento que nós devemos ter com Deus, mas eu estou falando a respeito do relacionamento com os irmãos que Deus coloca em nossas vidas. Deus, ele vai colocar pessoas na sua vida para que você se relacione com eles, para que você se relacione com essas pessoas, para que o fruto do Espírito desenvolva em seu coração e assim você esteja preparado para participar do avivamento. Existe o avivamento pessoal, quando Deus nos aviva e prepara o nosso espírito para nos relacionarmos com Deus. Existem muitas pessoas que ao longo da história estão sendo avivadas, mas o avivamento que eu estou falando é o grande derramar do Espírito do Senhor sobre a igreja para o final dos tempos. É o que Deus vai fazer para o cumprimento da festa das trombetas. A igreja receberá uma capacitação especial. A igreja estará vivendo debaixo da unção que o profeta Zacarias chama de azeite dourado. O grande e último derramar do Senhor profetizado em Joel capítulo 2 é o derramar do Espírito, é o grande avivamento. Não existe esse avivamento se você está fugindo dos relacionamentos, se você não quer congregar, se você não quer participar de uma reunião de oração, ou se você não convive com seus irmãos da reunião de oração. Deus vai colocar outros cristãos no seu caminho para que você esteja preparado para o grande e último derramar. Não existe avivamento congregando sozinho. Você não é igreja. Você é templo do Espírito Santo. Igreja é formada por um ajuntamento de pessoas, cristãos que juntos, unidos, formam o corpo de Cristo. Vai lá comigo em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Vamos ler apenas alguns versículos, né? A partir do versículo 1, nós vamos ler apenas alguns versículos. Por quê? Porque Neemias, aqui no capítulo 8, está registrando o grande avivamento que Esdras, o sacerdote, e Neemias, que era governador de Jerusalém naquela época, eles estavam vivendo um dos grandes avivamentos que a Bíblia registra. Um outro grande detalhe que este capítulo 8 de Neemias registra
é que existe uma forte conexão entre avivamento e o crescimento da meditação da palavra de Deus. Nós precisamos estar reunidos em oração e nós precisamos estar reunidos para a meditação profunda da palavra de Deus. Você vai perceber nesse capítulo 8 de Neemias que as pessoas se reuniram e assim Deus promoveu um grande avivamento. Vai lá comigo então em Neemias capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1 que diz assim: Em chegando o 7º mês, e presta bastante atenção, porque nessas primeiras palavras do capítulo 8 nós já vemos a indicação do tempo profético. Lembra quando eu falei a respeito das festas do Senhor e que cada festa tem um cumprimento profético? Então, Jesus Cristo, ele já cumpriu 4 festas. Eu falei para você a respeito da festa da Páscoa, da festa dos pães asmos, falei sobre a festa das primícias, falei sobre a festa de Pentecostes, que é a festa que atualmente a igreja está vivendo. Daqui a pouco tempo nós entraremos na celebração profética, né, no momento profético da festa das trombetas, mas a igreja ainda está sendo revestida de poder. Quando o texto aqui em Neemias cita que, e chegando o 7º mês, ele está falando sobre um mês importantíssimo, que eram celebradas as últimas festas do calendário festivo, ou do calendário agrícola. O calendário, ele era feito ali, e dentro deste calendário tinha ali as datas específicas das festas. Quando entrava o 7º mês, acontecia ali a celebração das últimas festas. E quando nós falamos das últimas festas, olhando para o tempo profético, nós estamos falando da festa das trombetas, que em nosso tempo ainda não aconteceu. A igreja ainda não foi revestida de poder para tocar trombeta. Na verdade, a igreja não recebeu o último derramar para começar a tocar as trombetas. As trombetas que estão registradas em Apocalipse. As trombetas, o cumprimento profético do Yom Teruah, segundo o que fala a parábola das 10 virgens, o grito que acontece à meia-noite. Quando o texto de Neemias, ele está falando em chegando o 7º mês, ele está nos mostrando que esse texto de Neemias é também para o tempo profético que a igreja viveria e que a igreja viverá neste tempo que se aproxima. Então, continua aí, eu estou te dizendo, este capítulo 8 de Neemias é um texto extremamente profético para os nossos dias. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Olha só, todo o povo se ajuntando como um só homem. O que está para acontecer nos próximos versículos é algo maravilhoso. E você precisa entender que todo o texto vai nos mostrar que as pessoas, elas se ajuntavam e elas estavam em unidade. Com o mesmo pensamento, com a mesma sede da palavra, com a mesma vontade de buscar a Deus. Por quê, queridos? Porque Deus já estava tocando no coração das pessoas, Deus já estava tocando nos corações das pessoas para que elas buscassem a presença de Deus através da comunhão dos irmãos e através da meditação da palavra. Igreja é um ajuntamento de pessoas que se relacionam em prol de um único objetivo: buscar a presença do glorioso Deus. E todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo estava com sede da palavra de Deus, e o povo clamava para que Esdras, aquele que detinha, né, o dom de ensino para ministrar ali a lei do Senhor para todo o povo. Olha o versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Presta atenção nisso. Mais uma indicação sobre as datas que aconteciam, as celebrações das festas do Senhor. Fala muito desse texto e o cumprimento dele para os nossos dias. Versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esse versículo 3 fala que desde a alva, ou seja, desde o clarear do dia até o meio-dia, eles ficaram ali meditando na palavra de Deus. Esdras estava ali expondo toda a lei do Senhor, todas as maravilhas que Deus tinha cumprido ali naquele período, né? Então,
Todos os homens, mulheres, e o texto fala todos aqueles que podiam entender, ou seja, crianças, aquelas que podiam entender, adolescentes. Queridos, nós não podemos privar as pessoas da meditação e da exposição profunda da palavra de Deus. Um avivamento, ele acontece quando as pessoas se reúnem, quando um grupo de pessoas decidem se reunir para buscar a presença de Deus e para meditar nas Sagradas Escrituras. Agora, olha só, vamos ler, pula lá comigo, vai para o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha que lindo isso. É uma reverência, o povo era reverente à palavra de Deus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Adoração faz parte da busca por esse avivamento. As pessoas se reúnem, um grupo de pessoas se reúnem para adorar a Deus. Isso envolve louvor, isso envolve ações de graças, palavras de adoração. Continua lendo o texto. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aqui está falando sobre humilhação, aqui está falando sobre consagração, quando nós nos humilhamos, quando nós jejuamos, quando nós colocamos o nosso rosto no pó, nós estamos clamando pela presença de Deus. Mas queridos, presta atenção, mas eu quero que vocês compreendam isso, não foi a atitude de uma só pessoa. Todo um povo decidiu meditar na palavra de Deus, todo um povo decidiu se humilhar, colocar o rosto em terra, e todo o povo decidiu meditar na palavra de Deus. Agora, olha só o versículo 8, diz assim, leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Olha só, meditação profunda da palavra de Deus, explicação dada tintim por tintim. Você lembra quando eu falei a respeito da importância do mestre, aquele que recebeu o dom de ensinar a palavra de Deus? Em vez de a teologia de homens, no tempo que nós estamos vivendo, a teologia diz assim, não importa isso é posição teológica, dizendo que o dom de mestre, que o dom de ensino da palavra de Deus não faz parte da edificação da igreja. Muitos pensam, não importa essas coisas. Isso é posição escatológica, isso é posição teológica. Posição teológica qualquer um tem. Quando, na realidade, a igreja moderna está ignorando o dom de mestre. O dom de mestre, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom do apostolado, todos os dons ministeriais, né, o dom do pastor, os 5 dons ministeriais precisam fazer parte da edificação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dons ministeriais serão ativados e nós vamos ver no final dos tempos Deus agindo com poder e graça através dos 5 ministérios. E ele deu uns para pastores, mestres, profetas, evangelistas, e ele deu uns para apóstolos. Deus está separando todos aqueles que têm os dons ministeriais para que a igreja seja edificada de maneira completa. Continua aí o versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Queridos, que avivamento lindo e maravilhoso. Eu particularmente amo esse versículo 9, por quê? Porque as pessoas estavam chorando, e elas não estavam chorando de emoção, elas estavam chorando pelo que estava escrito na palavra de Deus. Esta alegria, esse choro, né, por meditar na palavra de Deus, eles estavam olhando para as Sagradas Escrituras e nós precisamos entender, queridos, porque a Bíblia, a lei do Senhor, é o único livro da história da humanidade em que o escritor está presente em todo o tempo em que qualquer pessoa estiver lendo ele. O único livro em que o autor está presente na leitura de todas as pessoas do mundo. E se nós realmente temos o desejo de buscar a presença de Deus, se realmente nós temos o desejo de buscar o avivamento do Senhor, nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Não existe avivamento sem meditação profunda da palavra de Deus, como não existe avivamento sem uma vida de oração. Sem avivamento, aliás, sem relacionamento não existe avivamento. Nós precisamos estar reunidos com os nossos irmãos para que Deus promova um grande avivamento. Agora, eu tenho falado a respeito de Salmos, capítulo 133, os 3 versículos,
deste Salmos maravilhoso. É um Salmos que fala que é agradável ao Senhor que os irmãos vivam em comunhão. Algumas outras versões vai falar é agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união. Ali fala sobre o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que vai para a barba e suja as vestes de Arão. É uma unção derramada a partir da comunhão dos irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós nos reunimos com os nossos irmãos, e essa reunião ela tem que ser uma reunião que promove a oração, que clama pela unção de Deus. Por quê? Porque o texto cita o primeiro sumo sacerdote Arão. Quando nós nos reunimos, quando nós convivemos com os nossos irmãos em Cristo, nós devemos buscar a presença de Deus, conviver e buscar a presença de Deus com esses irmãos. Deus estará derramando uma unção sacerdotal que habilita a igreja a olhar para a demanda do povo, a olhar para a demanda da humanidade e apresentar essa demanda a Deus. A igreja ganha poder e autoridade quando ela está reunida, vivendo em união, vivendo em comunhão. Não existe avivamento sem você estar se relacionando com outras pessoas. Agora, vai lá comigo em João. João capítulo 15. João capítulo 15, vamos ler dos versículos, vamos ler apenas, os versículos 16 e o versículo 17, que diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Presta atenção nisso. Ele está falando que ele nos escolheu para que venhamos a dar fruto. E o que é dar fruto? É manifestar o fruto do Espírito através das nossas atitudes. Gálatas capítulo 5, no versículo 22, vai falar sobre bondade, benignidade, mansidão e todos aqueles gominhos do fruto do Espírito. Ali está no singular, é apenas um fruto com vários gominhos, como se fosse uma espécie de mexerica. Lembra a mexerica? Que tem vários gominhos ali? Um fruto e são vários gominhos. É impossível você desenvolver a mansidão sem trabalhar, é impossível você desenvolver mansidão sem trabalhar a benignidade, bondade, a longanimidade, todos os frutos todos os gominhos do fruto do Espírito. Quando Jesus, nesse texto, está falando sobre que ele nos escolheu para que venhamos dar fruto, ele está falando, você precisa conviver com outras pessoas para que a manifestação do Espírito Santo venha a mostrar os frutos na sua vida. Você sabia que ser cheio do Espírito Santo depende diretamente da sua convivência com outros irmãos? Olha o versículo 17 confirmando isso que eu estou falando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Queridos, isso é tremendo porque ele fala no versículo 16, vocês precisam dar frutos. Eu escolhi vocês para dar frutos. E aí agora o versículo 17 ele fala, vocês precisam amar uns aos outros. Para eu amar as pessoas, eu preciso conviver com elas. É por isso que não existe avivamento. Não existe avivamento sem relacionamento. Não existe avivamento sem nos relacionarmos com outras pessoas. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui é um texto muito conhecido, né? É um texto que fala diretamente sobre essa questão do avivamento. E o avivamento, o que precede o avivamento é a comunhão com os irmãos. Versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Você está vendo aqui? O versículo 1 diz que todos estavam reunidos, e a casa encheu, a casa que todos eles estavam assentados. Eles estavam ali em oração, juntos, uma igreja, uma congregação. Não existe avivamento sem estarmos nos relacionando com os irmãos. Olha o versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu não quero falar especificamente do que seriam essas línguas, mas a manifestação do poder de Deus sobre uma igreja que está convivendo, uma igreja em união, uma igreja em comunhão, buscando a presença de Deus através da oração. Agora, vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, aqui esse é um capítulo que está falando sobre
os dons espirituais, né? É mais um capítulo que fala sobre os dons espirituais, fala sobre o dom da profecia, a manifestação do Espírito do Senhor sobre a igreja. Eu quero que você preste bastante atenção, nós vamos ler apenas o versículo 26, e olha como é importante a comunhão, a reunião, o relacionamento com os irmãos para a manifestação da glória de Deus. Versículo 26 diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua. E ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Se você olhar esse texto aqui, ele está nos mostrando que Deus, ele dá um dom, ele dá uma capacidade, ele traz uma capacitação para cada pessoa. Eu tenho um dom específico, o meu irmão que congrega comigo tem um outro dom específico, a irmã que está ali na oração tem um outro dom específico. Deus dá um dom, Deus dá uma capacitação para cada pessoa, para que a igreja compreenda que nós precisamos nos reunir para ser uma igreja completa. Por que que as duas testemunhas, presta atenção nisso, por que que as duas testemunhas do Senhor são tratadas dessa maneira? Tem pessoas que acreditam que as duas testemunhas são duas pessoas literais, porque o texto está dizendo, são duas pessoas. Só que na realidade Deus, ele olha para os judeus e para os gentios como se fossem um só homem. Deus olha para a sua igreja, Deus olha para os seus santos e ele imagina um só homem, uma só pessoa. Deus está olhando para a sua igreja como se ela já estivesse em unidade. A unidade descrita em Efésios capítulo 4, quando a igreja estará alcançando a estatura do varão perfeito, agindo em unidade, promovendo o vínculo, né, através do Espírito, promovendo o vínculo da paz. Nós precisamos estar convivendo, deixando os dons, deixando o fruto do Espírito desenvolver em nossas vidas, para que aí sim nós venhamos a promover um avivamento. O avivamento, ele precisa do derramar do Senhor, ele precisa da graça do Senhor, mas nós precisamos clamar pela presença de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos nos unir como um só homem para clamar que seja feita a sua vontade, Senhor, aqui na terra como ela já é feita aí no céu. Queridos, não existe avivamento sem relacionamento. Quando a igreja entender que os irmãos, até aqueles que nós não nos damos bem, aqueles que às vezes sai ali uma farpa, sai ali uma dificuldade de se relacionar, saiba que todo Davi tem o seu Saul. Saiba que todo aquele que está sendo preparado para uma obra muito grande vai ter dificuldades em seus relacionamentos. Mas tudo isso vai cooperar para o grande derramar do final dos tempos. O derramar do Espírito Santo, ele vai acontecer. O que você precisa definir hoje é se você vai participar desse grande avivamento. Aqueles que não tiverem participando de um grupo de oração, uma célula, cultuando a Deus em sua igreja, aqueles que não participarem da reunião dos santos não vão participar deste grande avivamento. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui esta meditação. Eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.